Deixa eu trazer logo o nosso Rodrigo Oliveira para a gente fazer o nosso bloco de economia aqui no meio de Brasília. Afinal de contas, temos ata do Copom sendo divulgada, rapaz. O Banco Central explicando tintim por tintim essa nova redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Rodrigo Oliveira, seja muito bem-vindo ao Meio Dia Brasília. Você hoje fazendo uma incursão na Faria Lima. Estou aqui na terra desses malvadões, aqui da Faria Lima, que não querem nada a não ser o dinheiro do povo trabalhador brasileiro. Exatamente, rapaz. Você conversando com os tubarões da Faria Lima, rapaz. Tirando o dinheiro da sardinhada toda. Exatamente. Boa tarde, Rodrigo. Você tá bem, rapaz? Você ficou bem de verde. Muito obrigado, são seus olhos. Verde aliás, é para combinar com os meus olhos. Gostou dessa, né? Nossa, humildade passa longe aqui desse programa, vou te contar. Rodrigo, a ata do Copom teve alguma surpresa? Rapaz, sem surpresa, né? Assim, o Copom continuou naquela conversa de que a inflação está caindo, mas ainda não dá para acelerar corte, ainda exige um pouco de cautela. O Copom preocupado, e aí vale uma explicação aqui, preocupado com ganhos, né, com rendimentos reais em alta, né, com salários subindo mais que a inflação, o que pode gerar aí uma pressão inflacionária, principalmente aí na área de serviços, ali no setor de serviços, onde a mão de obra é mais intensa, né, ela reflete mais os preços e isso pode se dissipar aí pelos outros setores também. Então, o Banco Central assumindo uma postura um pouco mais cautelosa, mas mantendo ali aqueles 50 pontos base, né, o 0,5 ponto percentual. Para quem não sabe, o ponto base, né, às vezes acaba aparecendo aí nos meus textos, o ponto base é 100 pontos base, 1 ponto percentual. Então, 50 pontos base, 0,5 ponto percentual, só para todo mundo saber e ficar todo mundo na mesma página, né? Então, o Copom manteve a ideia de que esse ritmo de cortes deve permanecer aí em 0,5 ponto percentual para as próximas reuniões. Então, o pessoal já marca ali na curva futura um corte de 0,50 em março e outro de 0,50 em maio. Quando chegar em maio, aí é que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas para o Copom. Então, até lá, o Banco Central deve manter esse ritmo, que inclusive não incomodou nem a nossa querida Gleisi Hoffmann, que ficou quieta, apesar desta... Não teve nada, estava vendo o Twitter dela hoje, o X, sei lá como é que chama, aquele negócio do Elon Musk, que o pessoal coloca uns comentários, eu também coloco de vez em quando os comentários lá, e aí ela não falou nada sobre isso, apesar desse ponto, que é um ponto que é mais nevrálgico, que é mais sensível aí na retórica petista, que é essa coisa do trabalho, né? E o Banco Central, olhando para o mercado de trabalho ainda muito aquecido, na opinião do Banco Central, e com alguns reajustes acima da inflação, o que gerou um pouco de desconforto para o Banco Central no combate à inflação. Lembrando, né, quanto mais dinheiro você ganha, né, como diria o filósofo, dinheiro na mão é vendaval, quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer comprar, quanto mais você quer comprar, se a empresa não tem como aumentar a produção, né, ela já está na capacidade máxima dela, daquele item que você quer comprar, ela vai aumentar o preço e para aumentar as margens e depois aumentar a empresa ou qualquer outra coisa que ela decidir fazer com esse dinheiro. Então é por isso a preocupação com os ganhos, com os rendimentos reais, tá? Então é basicamente isso, nada de muito novo. Eu estava mais ansioso aí, esperando alguma sinalização para o fiscal brasileiro ou para fiscal, nada ainda no Copom, o Copom bastante tranquilo, um comitê de política monetária bastante tranquilo. Agora pela manhã, o Haddad e o Roberto Campos Neto estão num evento do BTG, onde o Roberto Campos voltou a falar que aquela frase que ele já tinha falado antes da reunião do Copom, de que a ideia dele é chegar no fim deste ano na menor taxa Selic possível, sem comprometer o combate à inflação. E aí você tem aí várias apostas entre 9,5%, 9%, 9,25% de Selic ao ano até o final de 2024. Lembrando que hoje a gente está, se não me falha a memória, em
10,75 ou 11,25. Vou ver aqui, já digo para vocês em um minutinho. Mas, de qualquer maneira, é isso, sem expectativas muito diferentes. 11,25 agora, a Selic. Já fiz um corte de 0,5 eu mesmo. Não, mas você tem autoridade para isso. Eu estava aqui buscando aqui uma declaração que foi dada hoje pela manhã pelo Fernando Haddad, né, já repercutindo essa história da taxa Selic, mas ele também voltou a falar que vai insistir na meta do déficit zero, né? E aí ele também voltou a dar um recado para o governo, para o Congresso, né, dizendo que a política precisa fazer a sua parte, né? Em conferência lá do BTG, ele falou basicamente o seguinte, abre aspas, todo esforço que estamos tendo é para os três poderes se entenderem. Se isso continuar acontecendo, eu sou muito otimista com a economia brasileira, mas a política precisa ajudar, precisa continuar aberta para se debruçar sobre os dados, reconhecer a legitimidade desses dados, pedir ajuda externa quando for o caso. Quer dizer, fazendo aí uma referência aos recados do Arthur Lira ontem na sessão de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo, né? Quer dizer, ou seja, tudo conflui, né, Rodrigo? Quer dizer, com um cenário político um pouco mais tranquilo, é possível que o Banco Central tenha uma capacidade de fazer um corte um pouco mais agressivo na taxa de juros. Mas aí, de novo, não adianta só o Fernando Haddad, o teu grande amigo, o teu grande guru, né? Tem muita ironia nessa Eu tenho um pôster, o pessoal não sabe, eu tenho um pôster do Fernando Haddad no meu quarto. Então, Minha esposa até tem reclamado. Porque aí, né, pode se configurar traição, né, Rodrigo? Acho que você não merece, né? Então, então não adianta só o Fernando Haddad dizer a política precisa colaborar, mas o governo também precisa fazer a sua parte, porque não adianta só pedir a colaboração do Congresso Nacional se a articulação política do Palácio do Planalto tem cometido erro atrás de erro. Já batemos nessa tecla 1001 vezes aqui no Meio-Dia em Brasília. Não faz o menor sentido você falar em harmonia com o Poder Legislativo e, do nada, você apresentar, por exemplo, uma medida provisória que susta um projeto de lei. Eu estou fazendo referência aí àquele projeto, àquela proposta de desoneração ou de reoneração dos 17 setores da economia, não é, Rodrigo? É isso, e é o que está em discussão mesmo, né? O que o Haddad está tentando fazer é entrar um pouco nessa briga, porque ele sabe que vai acabar espirrando nas medidas econômicas que estão na Câmara. O Lira está hashtag chateado, né, com o governo Lula, porque é aquilo que a gente já repetiu aqui algumas vezes, né, e principalmente ali com Padilha, o Lira é um camarada reconhecido pelo cumprimento da palavra, né? Um cara que você faz acordos no fio do bigode e ele paga. E, obviamente, quando você trata de uma pessoa que é assim, ele espera, obviamente, o mesmo daquele que está do outro lado da negociação, né? E o governo tem mudado o jogo durante o jogo, né? Que é uma coisa comum nas gestões petistas, não só nas gestões petistas, para ser mais justo, né? Em gestões presidenciais aí de muito tempo, às vezes muda alguma coisa e eles querem alterar. O problema é que a sequência de mudanças acabou deixando o Congresso numa situação meio ruim, né? E aí, por fim, no fim do ano passado, depois de tudo certo, o Haddad me faz essa MP da reoneração, acabando com o PERSE, limitando utilização de crédito tributário, e isso tudo à revelia do Congresso, né? Essa conversa do Haddad que não, a gente precisa conversar, precisa negociar, olhar para os dados, blá, 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 papo furado. Teve um ano inteiro para discutir PERSE, teve um ano inteiro para discutir reoneração ou desoneração da folha de pagamentos e fez nada, ou por incompetência ou por má fé. Qualquer uma das alternativas são ruins para o governo, são ruins para Fernando Haddad. E agora, o que o governo está tentando fazer é colocar no colo do Congresso a culpa pelas contas públicas que não vão ir tão bem quanto o governo gostaria de mostrar, embora o governo não esteja fazendo a parte que seria a parte dele, que é controlar os gastos ou ser mais inteligente nos gastos, né? É aquilo, se você tem duas pontas, receita e gasto, a única que você controla de verdade é o gasto. Você sabe quanto você gasta sempre. Isso é imediato. Claro, você pode ter alguma emergência, etc. e tal, mas estamos
né, considerando aí em condições normais de temperatura e pressão, você sempre sabe quanto é o seu gasto, mas você quase nunca tem certeza de quanto vai ser a sua receita, né, principalmente quando é uma receita variável, como é o caso da receita do governo.